Você se sente triste algumas vezes, quem sabe até angustiado, sente que a vida não trata você como você deveria ser tratado, como você merece ser tratado? Eu quero te passar aqui hoje uma estratégia com relação a isso. É uma estratégia bíblica que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7. Estou aqui com a minha Bíblia, eu vou ler para você. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Numa linguagem atual dessa passagem, nós encontramos algumas traduções como da mesma forma com que vocês tratarem os outros, vocês serão tratados. E esse aqui é o cerne dessa questão. Por que eu trago essa passagem hoje? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente crítica, uma sociedade onde as pessoas julgam o tempo todo. Esse julgamento não acontece apenas fora de nós, esse julgamento acontece também dentro de nós, porque nós também nos julgamos, nós somos cada vez mais autocríticos e também nós não perdoamos, e muitas vezes não perdoamos nem a nós mesmos. E aqui tem um paradoxo muito incrível, porque você que está me ouvindo, que quem sabe não se perdoe, imagine você que até Deus nos perdoa. Quem é você para não se perdoar? Quem é você para se julgar tanto? Quem é você para julgar os outros? E eu trago isso aqui porque eu sinto no meu coração que tem muita gente me ouvindo que provavelmente se decepcionou com muita gente na vida, com líderes, quem sabe líderes religiosos, líderes no trabalho, pessoas que você tinha em alta conta, em algum momento você se sentiu frustrado porque você percebeu, poxa, mas errou de forma tão grotesca, errou de forma tão brutal, e aí você se dá conta nesses momentos que as pessoas, na verdade, são apenas pessoas, elas também têm direito de errar. Então, a minha mensagem para você hoje é: tenha compaixão com as pessoas. Ninguém erra só porque quer. As pessoas carregam suas bagagens emocionais, seus sofrimentos, cada um sabe a vida que teve, cada um sabe as dificuldades que teve pelo que passou na vida. O que eu trago para você é que você precisa fazer um exercício de perdão. Você precisa deixar esse espírito talvez muito crítico que você tenha com você mesmo, deixar a vida ser mais leve. Porque a forma com que você trata as pessoas, mesmo aquilo que você não fala, mas que você sente no coração, o mundo vai te tratar da mesma forma. E eu quero trazer para você aqui a minha experiência pessoal. Durante a minha vida toda, em alguns momentos eu me senti bem distante de Deus, me senti fazendo aquilo que não estava no script da minha vida, não estava dentro da vontade de Deus para mim. E em várias dessas circunstâncias, eu recebi palavras muito amorosas, de pessoas que chegaram até mim, me trouxeram uma palavra de ânimo, de esperança, de saída, que me diziam: olha, você vai sair dessa situação que você está, as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer. E eu sempre me perguntei, por que mesmo nesses momentos que eu me encontrava ali em débito com Deus, eu ouvia palavras tão gentis e Deus se manifestava de uma forma tão gentil comigo. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a forma gentil com que Deus se manifestava era a mesma forma com que eu geralmente tratava as pessoas. E vou dizer isso não para me glorificar aqui ou para dizer como eu sou boazinha, mas eu lembro de algumas circunstâncias. Lembro uma vez até num trabalho da igreja que eu participava de mocidade, que tinha um rapaz que ele tinha um problema com bebida, e hoje a gente entende isso muito bem, que a bebida ela é um vício, que é uma doença, na verdade, a pessoa luta com ela, né? E eu me lembro que essa pessoa, o nosso grupo de jovens visitava, cuidava, levava para a igreja, dava carona, e aí ele estava muito bem na igreja e passava, né, e naquele período na igreja ele ficava sóbrio, ele começava a trabalhar, ele começava a retomar a vida dele, e aí um tempo depois ele sucumbia ao vício, ele começava a beber de novo. E aí eu lembro que uma vez um grupo de jovens, nesse grupo, né, alguém levantou e falou: olha, agora chega, a gente já deu todas as oportunidades para ele, a gente fez tudo, a gente acredita nele, ele deixa a gente aqui, vai lá, começa a beber de novo e sai, né, aí da vontade de Deus, começa a fazer tudo errado, tudo que não deveria fazer. E aí eu lembro, né, nessa circunstância, que eu virei e falei o seguinte, olha, jamais, nós não vamos desistir jamais desse rapaz. Primeiro,
por causa de uma coisa. Porque se ele está vivo até hoje, se hoje, nesse dia ele está vivo, é porque Deus permitiu que ele estivesse. E porque Deus acredita nele. E eu penso muito nisso, que se alguém está vivo hoje, apenas hoje, é porque Deus acredita nessa pessoa. E se Deus acredita nela, quem somos nós para não acreditarmos? E aí a minha palavra foi a seguinte, eu falei, olha, e a partir de hoje, não importa quantas vezes ele caia, a nossa obrigação, como irmãos, como cristãos que somos, é ir lá e ajudá-lo. E não importa quantas vezes ele esteja fora da presença de Deus, que ele esteja caído na rua, bebendo, que ele esteja no vício, mas o nosso papel é apoiar ele todas as vezes que ele quiser procurar o Senhor novamente, o nosso papel é ajudá-lo, inclusive orar por ele. Então, eu trago para você esse exemplo porque esse desejo que Deus colocou no meu coração de ter essa compaixão pelo próximo, né, esse desejo de ajudar as pessoas, eu colhi isso. Eu não fiz isso porque eu fui boazinha. Foi um amor que Deus colocou no meu coração e que eu consegui exercer em vários momentos da minha vida, e da mesma forma, Deus também permitiu que acontecesse na minha vida. Graças a Deus, nunca tive problema com bebida, mas em várias outras circunstâncias, em vários outros aspectos da minha vida, tive também dificuldade, e Deus foi muito bondoso comigo, todas as vezes, muito bondoso. E aí eu sempre penso nisso, poxa, do jeitinho que eu sempre tratei as pessoas, Deus foi me tratando também, foi me curando também ao longo da minha vida. Essa palavra aqui é para você, essa palavra é para que você faça uma análise sobre a sua vida, sobre os julgamentos que você tem feito. Ei, a gente precisa ter compaixão com o próximo. E a gente precisa ter compaixão com a gente mesmo. Não se esqueça disso. Trago para você ainda um outro exemplo de um outro pregador que eu conheci há alguns anos atrás, e ele contando uma história, né, que ele teve um chamado missionário, ele deixou, na verdade, a vida que ele tinha, né, para exercer missões num estado aqui do nosso país, e ele começou lá a exercer o trabalho dele, e num dado momento ele resolveu jogar tudo para o alto. Ele orou a Deus, né, falou, olha, Deus, eu estou indo embora, eu não aguento mais isso aqui, eu vou retomar minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, não vou ficar aqui. E aí, só que ele falou apenas com Deus. E quando ele falou isso, e eu preciso até dar esse detalhe sobre a vida desse senhor, que é uma pessoa assim, um tanto mais rude, um tanto mais rústica, uma pessoa que fala as coisas com uma certa brutalidade, não por mal, mas porque é um aspecto dele, da natureza dele. E aí, quando ele tomou essa decisão, Deus usou alguém chegou para ele, alguém realmente com a instrução divina, né? Por causa de todas as características dessa abordagem, essa pessoa falou para ele, falou, olha, você está pensando em fazer uma coisa, e se você pegar o transporte tal, assim, 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 em tal horário, vai acontecer uma tragédia com esse transporte, você não vai sobreviver. E assim, era uma pessoa que não tinha como ter essa informação, então foi uma coisa que ele falou apenas com Deus, e a pessoa trouxe os detalhes, e ele percebeu que aquilo ali tinha sido Deus que tinha falado, mas foi uma palavra muito dura. Deus falou para ele, foi mais ou menos algo como, olha, você não vai viver para contar essa história, você vai morrer, se você voltar, se você fizer o diferente do que eu te pedi para fazer, você vai morrer no caminho. E aí, ele comentando isso, né, até as palavras que a pessoa usou ali para falar para ele, foram palavras muito duras. E aí eu fiquei pensando nisso, né, desde a época que ele falou, que na verdade, por que o mesmo Deus pode ser tão duro com uma pessoa e tão bondoso com outra? Na verdade, Deus é bom o tempo todo com todo mundo. Mas Deus falou com esse pregador na única linguagem que ele podia entender. Porque Deus, ele usa a nossa própria linguagem para falar conosco. Como ele é tão perfeito, como ele é tão bom, ele não é um Deus que vai trazer para você palavras que você não possa entender. Entende isso? Deus nunca vai falar com você de uma forma que você não entenda, que você não compreenda. Deus sempre vai falar com você da melhor forma possível para que você entenda. Então, a minha mensagem para você hoje, que eu trago aqui, de acordo com a palavra de Deus, é essa. Seja gentil com as pessoas, não julgue, seja gentil com você mesmo e não se esqueça, seja gentil com a vida, porque a vida vai tratar você da mesma forma com que você tem tratado. Trate tudo que você tem com cuidado, com carinho, com amor, com respeito. Cuide dos seus e a vida vai cuidar de você através da bondosa mão de Deus.
A sua vida, ela vai espelhar, você vai receber de volta aquilo que você também plantar. Esse é um chamado para que você analise a sua vida, mapeie tudo que você tem feito, não julgue mais ninguém, não baseie a sua fé e esperança em nenhuma liderança humana, porque as pessoas vão te decepcionar, mas existe um que não te decepciona. Esse um, o nome dele é Jesus Cristo, ele não teve pecado sobre a terra, e esse você pode confiar, vai ser sua luz, vai ser o seu farol, vai iluminar o seu caminho e vai te guardar e vai te proteger. Essas são as palavras que eu trago para você hoje. Quero te agradecer por ter ficado até aqui, assistindo esse vídeo até o final. Peço que você, se puder, faça a gentileza de se inscrever no meu canal. Eu ficarei muito feliz, vou me sentir muito honrada. E assim, essa mensagem, mensagens como essa poderão chegar a mais pessoas. Eu te agradeço desde já. Um grande abraço. Deus te abençoe em tudo.